Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em qual dos livros? Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Estamos em qual capítulo? 4. Capítulo 4. Hoje nós vamos meditar o capítulo 4, versículo 21 até ao versículo 34. Eu gostaria que prestassem muita atenção à leitura da palavra que será feita neste momento. Diz assim o texto sagrado: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: Aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Palavra da salvação. Senhor Deus, agradecemos por este momento, pela Tua palavra, que neste momento abrimos, lemos e será transmitida ao Teu povo. Venha ser o nosso auxílio, Espírito de Deus. Venha me usar poderosamente e venha tocar no meu e no coração dos meus irmãos para juntos aprendermos as grandezas de Deus, baseados neste livro e nestes versículos. Cuida do Teu povo, que ninguém saia daqui vazio e que todos nós sejamos edificados pela e na Tua palavra para uma igreja forte, uma igreja abençoada e abençoadora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Meus amados, nós até aqui meditamos Marcos, capítulo 4, até o versículo 20. Nós já vimos sobre o reino, ou melhor, sobre o Filho de Deus. No capítulo 3, no final do capítulo 3, falamos sobre o Filho de Deus, ele que estava em foco. Depois vimos sobre o reino misterioso do Filho de Deus. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 20. Hoje eu quero meditar com os irmãos o título da mensagem: A dinâmica do reino misterioso do Filho de Deus. O Filho de Deus tem um reino. Esse reino tem uma dinâmica em como se dá. E hoje eu quero mostrar aos irmãos e meditarmos e aprendermos e fazermos aquilo que nós vamos meditar, mostrando que o reino de Deus nasce, o reino de Deus cresce e o reino de Deus precisa ser mostrado ao mundo. Então essas parábolas, como nós já falamos, são histórias
que ilustram o ensinamento, uma lição que seria comunicada, ensinada a todos os ouvintes. O Senhor falava em parábolas, mas essas parábolas não eram entendidas por todos. Para aqueles que, principalmente os líderes religiosos da época, aquilo servia para endurecer os seus corações. Para os outros, para encontrarem a verdade e serem libertos, crendo no Evangelho, servindo a Deus. Quero então, meus amados irmãos, trabalhar com os irmãos sobre esse mistério do reino de Deus e a dinâmica desse mistério, mostrando a partir dessas parábolas. Jesus então vai utilizar aqui algumas metáforas que são muito familiares para aquele público. Aquele público conhecia essas metáforas. Se falasse de lâmpada naquela altura, ou candeia, ou candeeiro, que eles sabiam. Eram recipientes onde funcionava a óleo. Nós antigamente falávamos que era torcida. Você metia uma torcida, não é verdade? E aí metia o combustível, que depois passou a ser o petróleo, acendia e aquilo então alumiava a casa, ou alumiava o quarto, ou o lugar que nós queríamos então que fosse alumiado. Então, na altura, para eles também era muito comum. Falar de semente também era muito comum, porque era uma sociedade agrícola e eles cultivavam. E o Senhor usa também a metáfora da semente. E falar do grão de mostarda era uma árvore muito conhecida na antiga Palestina. Não era a menor semente de fato, mas era para eles, no seu contexto, utilizando também do conhecimento que eles tinham, uma semente muito pequena que quando crescesse então poderia dar numa árvore muito grande. Então são metáforas muito conhecidas na altura que de alguma maneira nós podemos ter acesso e conhecimento delas. E ele usa essas metáforas para demonstrar como o reino de Deus nasce, cresce e se desenvolve. E essa mensagem é ao mesmo tempo um convite à ação da igreja e também a garantia da soberania de Deus nesse processo do crescimento, do nascimento e também do desenvolvimento. Quando eu digo é um convite à ação, é que quando ouvirmos essa mensagem, todos nós somos chamados a fazer alguma coisa. Todos, até vocês crianças, a fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo somos chamados a descansar na soberania de Deus. Vamos fazer, mas é Deus quem vai agir para que o seu reino avance. E quando nós estamos sempre a falar de reino, eu estou a procurar sempre trazer a definição para os irmãos compreenderem. Quando pensamos em reino aqui no Evangelho de Marcos, estamos a pensar no reino de Deus, que é também... Por que é o reino do Filho de Deus, como eu estou a falar? Porque Deus entregou o governo do seu reino ao seu Filho. Cristo mesmo diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele governa os céus e a terra. Por isso é que o reino de Deus é o mesmo que o reino de seu Filho. O que seria reino? É o governo que Cristo tem sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder e autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos maus, sobre as pessoas, no raciocínio, a destruir as teorias dos fariseus e dos saduceus e dos escribas. E ele tem poder para fazer avançar o seu reino de forma misteriosa, mesmo nós não tendo as capacidades totais como os anjos teriam, como o próprio Deus teriam. Ele usa pessoas simples para que o seu reino avance. Por quê? Porque ele é poderoso, porque ele tem autoridade, porque é o seu reino. É isso então que significa o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino do seu Filho. Mas a pergunta é, qual é a dinâmica desse reino misterioso? E eu quero trazer as 3 respostas que eu já falei no nosso resumo introdutório. Em primeiro lugar, o reino misterioso veio para brilhar. O reino misterioso veio para brilhar. Versículo 21 ao versículo 25, nós encontramos no texto sagrado, dizendo que também lhe disse, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Não vem antes para ser colocada no velador, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Em Marcos capítulo 4, versículo 21, queridos irmãos, Jesus então vai nos ensinar que não se coloca
uma lâmpada, olha, imagina essa lâmpada, hoje nós usamos isso. Imagine que nós tiremos todas essas lâmpadas, algumas não estão a funcionar, outras com dificuldade. Imagine que todas elas são tiradas e são colocadas debaixo da cama. Ou são colocados debaixo do alqueire. Era um cesto que era utilizado para fazer medição de cereal. Então, imagine um cesto, temos aqui esse cesto. Tu pegas a lâmpada, abres o cesto, põe debaixo do cesto e tapa. Vai desempenhar o seu papel para o qual foi designado? Não vai. Porque o lugar onde a lâmpada estiver não vai alumiar. Então o Senhor Jesus está a ensinar que a lâmpada foi feita para ser colocada no lugar apropriado. E o lugar apropriado do candeeiro ou da candeia, como é utilizado aqui, onde é o velador. O velador era o lugar, assim, em cima, na casa, onde era colocado o candeeiro ou a candeia. Colocava-se no velador, porque de lá possibilitava com que a luz se expandisse para todo o espaço. Esse era o objetivo. Então, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar para nós que tem uma imagem forte quando se refere à candeia ou a candeeiro ou a lâmpada. Eu vou usar todos esses sinônimos se referindo à mesma palavra para que cada um entenda de acordo com os conhecimentos que já tem. Então, olha, a metáfora da lâmpada, muito comum naquela altura, vai mostrar para nós que há uma necessidade de se manifestar a verdade de Deus. E essa verdade de Deus é o mesmo que a luz de Deus, que não pode estar escondida. E a luz de Deus é o próprio Cristo. Porque Cristo é o rei desse reino. Como é que o seu reino vai avançar? Como é que essa luz do seu reino será conhecida? Não é escondendo a sua verdade, não é escondendo a sua luz, mas é manifestar, é revelar ao mundo, é mostrar ao mundo essa luz que é o próprio Jesus, ao fim e ao cabo. Então, meus amados irmãos, o reino de Deus, ou o reino do Filho de Deus, que é um reino misterioso, deve ser revelado. Não pode ser escondido por timidez ou por medo. Nós falamos na mensagem passada. Às vezes nós temos vergonha de falar do Evangelho. Ou porque temos medo, ou temos timidez, ou porque de alguma maneira tem alguma coisa que nos acusa e nós não conseguimos então pregar. O Evangelho deve ser conhecido por todos. Essa mensagem desafiava tanto os discípulos e também desafia a nós. Vamos nos lembrar, meus amados irmãos, que o reino do Filho de Deus ficou oculto durante muito tempo ao longo da história das Escrituras e também ao longo da história da humanidade. No Antigo Testamento, nós não conseguiríamos ter uma dimensão exata do que significa o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? É o governo de Deus sobre o povo hebreu. Muita gente pensava isso. Deus reinava apenas sobre o povo hebreu. No Novo Testamento, poderíamos pensar que o reino de Deus estivesse circunscrito apenas ao povo judeu. Mas a própria palavra de Deus vai nos mostrar que ao longo da progressão da revelação, enquanto as coisas aconteciam, o Senhor Jesus veio, ele teve o seu ministério de 3 anos, mas ainda assim o reino de Deus não havia sido revelado de fato. Tanto é que os discípulos eram cerca de 120, que estavam reunidos, orando, esperando o derramamento do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, ali começa uma nova fase da expansão e do brilho desse reino. O Senhor sobe aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai. Deus Pai entrega o Espírito Santo. O Senhor Jesus derrama o Espírito Santo sobre a terra. O Espírito Santo invade o coração e a mente dos discípulos. Os discípulos saem falando em outras línguas, pregando as grandezas de Deus, levando todos a se render aos pés do todo soberano e do todo grandioso Filho de Deus. E desse modo, o reino do Filho de Deus começa a ser expandido, mais e mais pessoas começam a ser enxertadas nesse reino, e o brilho começa a ser conhecido por várias pessoas de várias nações. Com o derramamento do Espírito Santo, as grandezas de Deus são conhecidas por várias pessoas de todas as tribos e de todas as línguas. E o brilho desse Evangelho
transpôs as paredes, vamos dizer, de Israel e foi para vários outros lugares. Por isso os irmãos conseguem perceber que tem cartas para vários lugares, até a Espanha Paulo queria ir, tem carta para Roma, tem carta para vários lugares, porque o brilho do Evangelho transcendeu, foi para lugares inesperados até mesmo. Meus amados irmãos, os versículos 23 e 25 vão nos chamar a atenção para algo importante. Diz assim, primeiramente, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que acabamos de falar. O Evangelho não veio para ser escondido. O Evangelho veio para ser proclamado, para brilhar através de nós e também na vida das pessoas. Agora veja. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se nós fôssemos conectar os primeiros versículos com estes, nós diríamos o seguinte: a palavra de Deus é como luz que deve brilhar no coração das pessoas, e seremos cobrados de acordo com a luz que nós recebemos. Se nós fizermos bom uso dessa luz, pregando e manifestando através da nossa vida, nós certamente seremos cobrados de acordo com essa nossa ação e de acordo com a nossa vida. Se nós pegarmos essa luz e colocarmos debaixo do alqueire, debaixo do cesto, e não propagarmos essa luz, também seremos julgados de acordo com o nosso procedimento. Esta é a ideia. Então, o que a palavra de Deus quer nos ensinar é que no dia do juízo, nós seremos julgados de acordo com o que nós recebemos. E, se não fizermos bom uso do que nós recebemos, o julgamento poderá ser mais ainda, pior ainda. É uma chamada de atenção a mim e a você, meus amados irmãos, para não escondermos a luz que deve brilhar no nosso coração e no coração das pessoas. A luz não é apenas então um símbolo de revelação, mas é um convite à transformação, é um convite à mudança de vida. A luz de Cristo não pode ser confinada, ela vem para dissipar as trevas e vem para revelar a nós a verdade de Deus. Enquanto a luz ficar escondida, a escuridão vai dominar a humanidade. Enquanto a luz ficar escondida, o nosso bairro continuará vivendo em pecado, continuará vivendo na escuridão de Satanás. Enquanto a luz continuar escondida, muitas irmãs da nossa igreja continuarão sofrendo nas mãos de seus esposos. Muitos esposos continuarão sofrendo nas mãos de suas esposas. Muitos pais continuarão sofrendo nas mãos de seus filhos, rebeldes, indisciplinados, sem querer seguir os conselhos dos pais. E vice-versa, muitos pais ou muitos filhos continuarão sofrendo nas mãos de seus pais, que não prestam atenção aos filhos, que não ajudam os filhos, que batem os filhos, violentando inclusive fisicamente e também psicologicamente os filhos. Mas se a luz brilhar no coração de cada um de nós e no coração de todos os moradores desse bairro, nós seremos pessoas diferentes. As nossas boas obras prevalecerão e o Senhor Jesus será adorado e o seu reino será expandido. O próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, meus amados. Abramos Mateus 5. Mateus 5, versículo 14, 16, diz assim, Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha, é a mesma ideia, não é verdade? Você edificou uma cidade, linda, exuberante, um grande castelo, você vai esconder essa cidade sobre um monte? Não. Então, olha, a cidade edificada sobre um monte você não pode esconder, porque ela já fica visível. Nem se acende uma candeia, mais uma vez, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Agora o Senhor aplica isso, para nós entendermos o que Ele quer dizer. E Ele diz então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos,
Eu sei que a vida cristã é difícil. O pastor sabe. O pastor também é pecador e também luta para viver em santidade com Deus. Então a vida cristã é difícil. No entanto, tem algumas coisas que eu acho que nós já deveríamos ter abandonado. Tem alguns comportamentos, algumas formas de falar, algumas ideias que nós temos, que nós já poderíamos ter abandonado. Já deveríamos evidenciar a maturidade cristã. Desse modo, as pessoas veriam a nossa vida e veriam em nós o brilho de Cristo, a luz de Cristo, e essas pessoas seriam influenciadas. Aqui não teria mais espaço se nós vivêssemos assim. Mas, meus amados irmãos, estamos a falar da dinâmica do reino misterioso do Filho de Deus. Em segundo lugar, o reino misterioso cresce de forma misteriosa. O reino misterioso cresce de forma misteriosa. Primeiro, o reino deve brilhar. Segundo, o reino cresce. E olha, versículo 26 a 29. Diz assim o texto sagrado. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Agora já estamos aqui na área do cultivo, na área agrícola. Lançasse a semente sobre a terra e depois ele saiu e foi dormir. Dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A primeira ideia é a seguinte: qual é o mistério? Porque aqui a ideia é o reino misterioso cresce de forma misteriosa. Qual é a forma misteriosa como esse reino misterioso cresce? É que o semeador sai a semear, coloca a planta e ele vai dormir. Ronca, levanta, dia seguinte, depois dorme de novo, ronca, depois levanta, depois dorme de novo. Ele semeou, ele não vai lá começar a descobrir, deixa eu tirar areia para ver como é que está o processo. Não! Ele não acompanha o processo natural do crescimento, do nascimento, do crescimento e desenvolvimento da semente. Quem está no controle desse processo natural de nascimento e crescimento? Deus. É Deus. É nesse sentido que nós somos chamados a descansar na soberania de Deus quando nós fazemos o plantio da semente. A preocupação de querermos estar aí para participarmos de todo o processo, vendo tudo acontecer, não é uma preocupação legítima e cristã. O cristão faz o que Deus lhe manda e descansa naquela limitação que Deus lhe impôs. Meus amados irmãos, nesse trecho, nessa comparação que nós estamos a ver então um Deus que é totalmente soberano no processo da expansão do seu reino. Quem faz o reino crescer é Deus, não somos nós. Nós muitas vezes somos insignificantes, a nossa linguagem muitas vezes não é adequada quando nós lançamos a semente. O nosso conhecimento intelectual muitas vezes não é suficiente. Encontramos pessoas mais capazes do que nós. E vamos lá, lançamos a semente e descansamos. E de repente o reino de Deus está se expandindo de forma misteriosa. E nós nos assustamos. Como pode? Como pode essa pessoa ter aceito o Evangelho? Como pode aquela igreja crescer como está a crescer? Como pode a luz de Cristo brilhar no coração de uma pessoa como essa, em quem eu não dava nada? Mas é o mistério do crescimento, do nascimento do reino de Deus. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Isso vai nos mostrar, meus amados, Deus está no controle. Deus está no controle. E a colheita, se Deus está no controle, a colheita é garantida. É garantida. Não há uma pessoa na face da terra, nem os anjos, nem os demônios, que poderão impedir o crescimento e o avanço desse reino. Esse reino avançará. O seu reino, portanto, vai triunfar. O mistério do crescimento da semente nos ensina que, mesmo quando os esforços humanos parecem pequenos ou insignificantes, Deus opera no silêncio. Imaginem vocês, colocamos a planta, fomos dormir,
Conseguimos ouvir algum barulho do crescimento? Conseguimos ver algum movimento da terra para nós percebermos, olha, está a vir? Vamos para casa, descansamos e tudo está a acontecer. Isso é difícil para nós, os seres humanos, que gostamos de falar, eu fiz. Lembram-se da igreja de Corinto? Todo mundo queria discutir, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e Paulo vem. Uns diziam, os mais espirituais, sou de Cristo, e deveria ter aqueles que se abstiveram. E Paulo vem e fala assim, olha, discussão fútil. É uma discussão que caracteriza o coração do homem. O coração do homem é daqueles que falam assim, eu fiz, eu sou, eu tenho. E a Bíblia está a nos mostrar, Deus faz, Deus é. Deus detém todo o poder para o avanço do seu reino. Meus amados irmãos, se um dia algum pastor aparecer aqui e falar, se não fosse eu, meus irmãos, demônio está a lhe usar. É demônio de verdade. O se não fosse eu é demoníaco. É demoníaco. Se um presbítero falar, olha, esse departamento, se eu não fizesse, é demoníaco. É aquilo que nós chamamos não de possessão demoníaca, mas de influência do demônio. Demônio está a influenciar o teu pastor, ou os teus presbíteros, ou os teus diáconos para dizer, se não fosse eu, quem é você? Quem é você no reino? Tens o teu papel sim, mas se não fosse Deus, tudo que você fizesse não surtiria efeito nenhum. Deus é soberano na expansão do seu reino, Veja só, a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. E eu quero também frisar neste ponto, segundo o reino misterioso, cresce de forma misteriosa, os eventos que nós temos visto desde a história da Bíblia até agora. Lembram-se do rei Herodes, quando impediu que o rei Jesus pudesse crescer, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Qual era o objetivo? Se o rei veio e morresse, o seu reino não seria expandido, o seu reino não nasceria, o seu reino não cresceria. Mas misteriosamente aquele filho foi guardado, aquele filho foi preservado, e ele avançou e cresceu, e teve o seu ministério. Mostrou que ele é poderoso e o seu reino é avassalador, se sobrepõe sobre tudo e sobre todos. E então ele morreu. E então as pessoas pensaram que aquele reino poderia morrer juntamente com o rei, mas ele ressuscitou e o seu reino avançou. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morre e os discípulos tomam a frente para a expansão do reino, eles eram perseguidos. A perseguição veio contra e sobre eles. Muitos deles foram mortos. E as pessoas pensaram que eles, ao serem mortos, o reino, a luz que brilhava, deixaria de brilhar e as trevas dominariam. Pelo contrário, Atos capítulo 4, versículo 28 vai nos dizer que quando eles pensavam que eles faziam por si mesmos ou que davam um show, na verdade eles só faziam aquilo que a mão de Deus já havia predeterminado. Tudo fazia parte do plano misterioso do Todo-Poderoso que governa os céus e a terra. E então passou a época ou o tempo bíblico e veio a igreja, século 2, século 3, perseguição de Roma, muitos cristãos mortos, pensando que o evangelho não cresceria, que o seu reino não se expandiria, mas o seu reino se expandiu. Muitas vezes o sangue dos mártires germinava e crescia a semente, a planta, que fazia com que a luz brilhasse em vários lugares. Hoje, a perseguição à igreja é diferente. Eles nos iludem, eles nos distraem com entretenimento na televisão, na rádio, nos bairros. Eles entram na nossa mente falando para nós, busque bens materiais.
coisas grandes demais para você, porque aí reside a tua felicidade. Mas a palavra de Deus diz: não. Continue evidenciando a luz de Cristo por meio das tuas obras e de uma vida simples. O reino do Filho de Deus, esse reino misterioso, é indestrutível, é ininterrupto. É impossível de ser interrompido o seu crescimento. Meus amados irmãos, portanto, confiemos na soberania de Deus para que esse reino cresça. E ao olharmos para o nosso bairro, é exatamente isso que nós devemos entender. Nós temos que ter muita paciência. Muita paciência, meus irmãos. Não é da noite para o dia que uma semente cresce. Precisa de paciência. Você não está vendo o que está acontecendo, mas Deus está agindo. E enquanto Deus age, nós continuamos a fazer a nossa parte. Porque um por um, esse bairro poderá ser levado aos pés do Senhor Jesus Cristo. É necessário fé, descanso, confiança, certeza de que a semente que foi lançada no coração de todos desse bairro está lá germinando. Vamos dormir tranquilos. Vamos dormir. E vamos acordar e vamos dormir. Mas sempre na confiança de que Deus está agindo e Deus fará com que a sua obra, o seu reino, cresça, nasça e se expande. Em terceiro lugar, estamos a falar da dinâmica do reino misterioso do Filho de Deus. O reino misterioso cresce exponencialmente. A expressão exponencial quer dizer um crescimento acima do comum. Um crescimento grandioso. Muitas vezes inesperado. Então o reino de Deus cresce, o reino misterioso do Filho de Deus cresce exponencialmente. Versículos 30 a 32. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola apresentaremos? É como o grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Olha, o reino é muito misterioso mesmo. É muito misterioso. Então você olha, você vai pegar a semente. Pequena semente, vamos imaginar algo que todo mundo aqui conhece. Jinguba. Jinguba não, é muito pequeno. Qual seria? Jinguba é muito, eu pensei, jinguba é muito pequeno. Não entendi. Feijão. Beleza? Um grão pequeno. Pequenino. Você vai lá, só a própria, aquele início, quando começa a sair, já é um milagre. Porque você colocou um grão pequeno, meus irmãos. Um grão bem pequeno, mas aí começa a brotar e começa a crescer e a se expandir. E daqui a pouco sai o quê? Apenas aquele um, sai muito feijão. Muito feijão. Então aqui, a metáfora utilizada é o grão de mostarda. Na antiga Palestina era um grão pequeno, conhecido por todos. Mas aquele grão pequeno, quando era semeado, ele começava a crescer, e a crescer. E aquilo ficava numa altura com cerca de 4 metros de altura. Sabe o que é 4 metros? Aqui onde eu estou, o pastor tem 1,75, 1,80, alguma coisa assim. Isso poderia bater aí, será? Passa. Poderia ir até aquela ponta. Um grãozinho pequeno cresceria até lá, a ponto de servir de asas para cobrir e para aninhar o quê? As aves. Mas é uma coisa pequena. O Senhor está a dizer: o reino de Deus é assim. Você vê uma fagulhazinha, uma coisa pequena, de repente, está a crescer. É misterioso. É misterioso. Quem de nós aqui pensava que em pouco tempo estaríamos aqui um número considerável para adorar a Deus?
Foi esforço meramente humano? De jeito nenhum. Foi a graça e a misericórdia do Senhor agindo no coração de cada um de nós, dando forças ao pastor e aos presbíteros para não esmorecerem, para não desanimarem, aos diáconos para permanecerem firmes, visitando, servindo a Deus aqui, aos membros da igreja, continuando a testemunhar e buscando brilhar onde nós nos encontramos. O reino de Deus cresce exponencialmente, tão grande que nós não conseguimos compreender. O cristianismo hoje é a maior religião no mundo. Mesmo com todas as oposições que nós enfrentamos, de todos os lados. Muitas vezes os muçulmanos são melhor e mais aceitos do que nós. Os umbandistas e os feiticeiros muitas vezes são melhor recebidos em muitos lugares do que nós. Eles estão nas TVs constantemente. E o cristão muitas vezes é relegado para o privado. E eles querem que nós manifestemos a nossa fé apenas aqui nas quatro paredes. Mas por mais que eles façam as suas macumbas, o reino de Deus começa como uma faíscazinha. Mas quando começa a queimar, a floresta não resiste. Ele se expande, cresce e cresce. E cada vez mais pessoas vêm sendo enxertados para poderem se cobrir sob as sombras dessa grande árvore que começou como uma semente pequenina. Provavelmente, segundo os comentaristas, quando o versículo 32 diz que as aves, que se torna uma árvore tão grande que as aves do céu vêm e se aninham à sua sombra, provavelmente aqui está a falar dos gentios que foram enxertados nesse reino que veio para os judeus. Então a ideia é a seguinte: o Senhor Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de todos aqueles. Os gentios, para quem não sabe, gentio significa não judeu. Não judeu. Se você não é judeu, você é gentio. Antigamente nos ensinavam, acho que nunca nos ensinaram. Nós entendíamos assim, quando falavam essa palavra gentio. Gentio é porque você é pecador. Então, se eu te chamar de gentio, a pessoa que é crente vai cair, vai sair da cruz, vai lutar contigo. Me chamaste de gentio. Ele entendia que gentio é ímpio. Não. Gentio significa que você não é judeu. O judeu considerava todos não judeus de gentios. Então, meu irmão, eu lamento dizer que você é um gentio, porque você não é judeu. Então, nós que não somos judeus, fomos enxertados, fomos colocados nessa árvore que é o povo judeu, e agora somos uma só igreja, e juntos celebramos o nome do Rei, que é detentor desse reino. Amados irmãos, o que fica para nós é que o papel do cristão na dinâmica desse reino misterioso não é ficar sentado, não é ficar olhando, porque o cristão é semeador, é o cuidador, é a testemunha para que o brilho seja conhecido por todos. Então, olha só, meus irmãos, embora o crescimento do reino seja, em última instância, uma obra divina, essas parábolas constantemente estão a colocar o cristão também lá no meio, fazendo alguma coisa, não é verdade? Quem semeia? É Deus que desceu do céu e semeou? Deus dá o crescimento, mas nós estamos lá semeando. Então o cristão é um agente colaborador no estabelecimento, no nascimento, no crescimento e desenvolvimento do reino. Não fique sentado, criança, não fique sentada. Domingo passado, vocês saíram com o pastor, não é verdade? Fomos fazer o evangelismo, não é verdade? Nós fomos para as nossas casas, mas durante a semana vocês podem pregar o evangelho aos vossos amigos, às vossas amigas. Porque a luz que brilha no vosso coração também deve brilhar no coração deles. E é assim com todos nós. Meus irmãos, não menosprezem o poder da semente.
que é o Evangelho que nós semeamos no coração das pessoas. O cristão, então, não é um mero espectador passivo na ação divina, mas ele é um participante ativo, assim como nós vemos aqui. Quero chamar a atenção dos irmãos para alguns elementos 3. Primeiramente, nós devemos trabalhar, meus irmãos, para que a nossa igreja seja um espaço acolhedor. Para que a pessoa que entrar aqui, veja ela a luz que brilha em nós através de Jesus Cristo. É triste, muitas vezes, uma igreja onde um visitante chega e, olha, ele se arrepende de ter entrado naquela igreja e pensa em nunca mais entrar em nenhuma outra igreja. As pessoas, ao chegarem aqui, têm que ser amadas, têm que ser acolhidas, têm que ser instruídas, têm que ser acompanhadas por cada um de nós, não é pela liderança apenas, por cada um de nós. Se é SAF, a SAF pega a mamã. É jovem, jovem pega a mamã. E também a SAF pode pegar jovem, jovem também pegar a SAF para acompanhar. Se é um papá, o papá pega o outro papá que é mais jovem, que é novo na igreja. Mas devemos caminhar assim. Então o reino deve brilhar aqui. Segundo lugar, discipulado e formação espiritual. Os irmãos viam que aqui, na expansão do reino, nós também temos o papel de fazermos a obra do Senhor. Então o meu incentivo é que nós devemos investir no estudo da palavra. Meu irmão, se você não estudar a palavra, qual é o tipo de semente que você vai semear? Você não tem semente. Se você não estuda a palavra e não conhece a palavra, você não tem semente. Então precisamos estudar a palavra. Por isso eu incentivo a cada um dos irmãos, homens e mulheres, leiam bons livros de teologia. Mas não leiam esses livros de teologia sem antes lerem e conhecerem a palavra de Deus. Meditem a palavra todos os dias. Memorizem textos bíblicos. Ensinem essa palavra às pessoas de casa. E leiam bons livros de teologia para vos ajudar a compreender melhor as Escrituras Sagradas. Cada um de vocês aqui tem que conhecer as Sagradas Escrituras, tem que conhecer teologia. E hoje, na sala dos adolescentes, estavam a estudar exatamente isso. Por que tem que conhecer a Bíblia e teologia? Tem que conhecer teologia. Não deixem para o pastor apenas. Se todos nós aqui conhecermos teologia, nós não vamos precisar buscar o pastor para sanar as dúvidas de algumas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho Sagrado. Então vamos estudar. E por fim, eu quero chamar a atenção para algo muito importante. A oração e a dependência de Deus. Nós reconhecemos que o crescimento da semente depende da ação divina. E se nós reconhecemos isso, é vital que nós oremos incessantemente para que Deus haja poderoso e sobrenaturalmente sobre a semente que nós vamos semear. Não há evangelismo sem oração. Não há crescimento da igreja sem oração. Misteriosamente, Deus quis que, para que a igreja crescesse, nós orássemos. Eu estou a falar da igreja. Eu não estou a falar de organizações que vão lá e pregam cura, e pregam milagre, e pregam prosperidade, e aí enche aquilo na igreja. É uma organização, um ajuntamento de pessoas que está em busca de lucros e de poder e de bem-estar social, material. Estamos a falar da igreja. Para que a igreja de Cristo cresça, é imprescindível a oração. Temos que orar. Temos que colocar os joelhos no chão. Não é só a liderança, a igreja também. Temos que orar em casa. Temos que encher as nossas reuniões de oração. Terceiro domingo temos que estar em peso, 7h30 para orar. Nos nossos grupos de oração da nossa igreja temos que estar em peso para orar. Para que Deus faça um milagre. E em pouco tempo nós consigamos alcançar esse bairro. E o reino de Deus se manifeste poderoso aqui. E o seu brilho seja tão visível que ninguém consiga passar sem ver a luz de Cristo em nós. E assim seja o seu nome glorificado, hoje e para sempre. Amém.